Alguns tipos de vírus, que são chamados de retrovírus, como o vírus HIV, que é o causador da AIDS, ele vai circular na corrente sanguínea até encontrar nossas células de defesa. Quando encontra, as proteínas da cápsula desse vírus vão se ligar às nossas células e o vírus vai injetar um material genético que é constituído de RNA no interior dessas células. Para continuar o processo de replicação do vírus, o vírus ele produz uma enzima que é chamada de transcriptase reversa, que transforma o RNA, que é o material genético, em DNA. Agora, o material genético na forma de DNA invade o núcleo da nossa célula e é incorporado ao nosso material genético. Dessa forma, cada vez que a célula se multiplica, o material genético do vírus também ele vai se multiplicar. Então, de forma simplificada, esses retrovírus eles transformam o seu material genético, que é RNA, em DNA, incorpora esse DNA ao nosso material genético, que também é feito de DNA, e cada vez que a nossa célula se multiplica, esse DNA também é replicado. E alguns estudos indicam que aproximadamente cerca de 8% do nosso DNA são fragmentos de retrovírus, que acabaram deixando essas pegadas ao longo da nossa história evolutiva até evoluirmos ao Homo sapiens. Esses vírus, esses retrovírus, eles são chamados de retrovírus endógeno humano, tá? A sigla para HERV, H-E-R-V, em inglês. Mas esses vírus eles só vão conseguir ser transmitidos às gerações seguintes caso eles invadam as nossas células germinativas, que formam os gametas, o espermatozoide no homem e o óvulo na mulher. Se isso ocorrer, aí o DNA do retrovírus vai ser encontrado em todas as células da prole do indivíduo que foi gerado e será transmitido então agora de geração para geração. Um fato curioso é que nós, humanos e chimpanzés, compartilhamos alguns genes de retrovírus endógenos, que comprova que possuímos os mesmos ancestrais na escala evolutiva. A maior parte desses vírus que são encontrados no nosso DNA, eles já perderam a capacidade de nos causar doenças, então podem ficar tranquilos. Mas nem 100% tranquilo, porque alguns estudos eles também investigam se alguns destes vírus, como vamos falar mais para frente, podem originar algumas formas de câncer ou doenças autoimunes. Recentemente, bem recentemente mesmo, cientistas da Fiocruz, analisando amostras que estavam presentes no aspirador traqueal de pessoas internadas com Covid-19 e com ventilação mecânica, demonstraram altos níveis de HERV-K, que é um vírus endógeno humano, um vírus que infectava a gente assim quando estávamos nos separando do chimpanzé na escala evolutiva. Esse estudo ele supõe que o SARS-CoV-2, o coronavírus, pode reativar esse vírus ancestral e aumentar em até 50% a taxa de mortalidade entre os pacientes que apresentam altos índices desse vírus endógeno. Esse vírus, o HERV-K, que é um vírus ancestral humano, ele já foi encontrado também em algumas outras doenças como a esclerose múltipla e o câncer. Novos estudos são necessários, mas a gente acredita que a descoberta pode trazer algumas novas possibilidades de tratamento e como a gente lidar com a pandemia. Esses e outros estudos, eles mostram a importância e a força da nossa ciência, da ciência brasileira, que mesmo sendo sucateada por sucessivos governos, ela tem enorme potencial e ela pode até mesmo ajudar a gente a sair rapidamente dessa crise sanitária, com publicações como esta, por descobertas como essas, descobertas incríveis, ou seja, com estudos sobre a própria produção de vacina, como já vem sendo feito no Butantan e na própria Fiocruz.